Olá, graça e paz, da paz de Deus seja com todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa feita nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, né? Já estamos aí na lição de número 2 desse último trimestre do ano de 2021, tá? Meu apreço, meu abraço aí para você que sempre tem nos acompanhado aqui no canal. Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa aula. Se você não é aluno ainda da nossa Escola Bíblica Dominical, se inscreva, porque tá uma benção. Em dezembro agora nós vamos fazer definitivamente sorteio. Não houve possibilidade de fazermos dessa feita, até porque os vídeos não foram bem selecionados para poder ver. Muita festa, muita coisa a gente não ouve. Então, só avisando para vocês que a Bíblia ela não foi sorteada, tá? Não foi. A Bíblia está guardada. Na próxima aula eu vou mostrar ela para vocês novamente. Para a gente findar o trimestre e entregar ela. Vamos presentear alguém ainda esse ano. Lição de número 2, Saulo de Tarso, perseguidor. Aquele que perseguia a igreja de Cristo, né? O Saulo de Tarso, aquele Saulo fariseu que perseguia a igreja de Cristo, né? Vamos ao texto áureo para nós ganharmos tempo da nossa aula. O texto áureo diz assim, Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Aqui é figurativo, né? Respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos, né? Estava cansado, havia perseguido bastante os discípulos e agora ele estava indo pedir carta ao sumo sacerdote para uma outra cidade. Verdade prática, a igreja é uma instituição divina que perdoará na terra até o arrebatamento, pois o contrário já teria acabado ao longo da história. Na verdade prática, nós aprendemos que a igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. A igreja não vai deixar de ser perseguida. A igreja ela é uma instituição divina, que ela vai perdoar na terra, ou melhor, ela vai manter sua postura. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor vai marchar fielmente, vai estar sempre de pé até o arrebatamento. Pois do contrário, ela já teria acabado ao longo da história. Mas não, a igreja ela é fortalecida. Quem sustenta a igreja, quem mantém a igreja é fiel para sustentar até o último dia. Entenda isso. Nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 8, versículo a 3, 22, 4, 5, 26, 9 a 11, né? Para você fazer. A nossa dica de professor de hoje é converse seus alunos, pergunte a eles sobre a perseguição, se eles já sofreram algum tipo de perseguição por causa do Evangelho. Eles já sofreram perseguição por causa do Evangelho de Cristo? Faça essa pergunta na sala de aula e veja qual é a resposta, tá? Se você tiver essa resposta, depois você pode compartilhar conosco aqui nesse lugar. O objetivo geral dessa lição é elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito das perseguições contra a igreja em Atos e esclarecer a respeito do sistema contra a igreja. Vamos lá para nós ganharmos tempo? Eu quero ler com vocês a introdução, porque eu quero fazer um comentário aqui com vocês a respeito de Saulo, esse perseguidor. Saulo, a história... Olha a introdução, diz assim... A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nessa lição. Esse zeloso fariseu aqui, estudante do Torá, porque Saulo seguia o Torá. Quem acha que Saulo estava aqui amando do diabo, coitado? Não, era dos próprios religiosos da época, que temia para a expansão do evangelho. O evangelho estava para se expandir,
Porque houve-se um anúncio, se você ler o livro de Mateus, quando o nascimento de Cristo, quando vem falando da Virgem considerada, a luz é um filho, esse será para Manuel, e vem colocando, aí depois é os reis magos que vai lá, fariseu que prossegue, Pilatos que vai, tanta perseguição que teve contra Jesus Cristo, que sabia que ele era o prometido, a profecia estava se cumprindo, e essa profecia ela chega até os ouvidos de Saulo também, que nesse intervalo aí, ele já se ocupava trabalhando para os religiosos da época, os fariseus religiosos, que seguia fielmente ao Torá, que achavam que não poderia ter, até porque achavam que Jesus Cristo era uma maldição que estava por vir, e teria que acabar. E a única forma de tentar acabar com Cristo seria acabando com o discípulo, que não foi nada disso que aconteceu. Então nós vamos entender um pouquinho sobre essa situação aqui do livro do perseguidor da igreja do primeiro século. Perseguiu tanto a igreja, perseguiu em todos os aspectos. Os aspectos mais, um dos lados mais fortes que você vai ver vai ser no apedrejamento de Estevão. Dali tem muitos fatos que a Bíblia não relata, que a história apenas vai relatar. De quando quando Paulo sacrificava os discípulos. Pegava, amarrava eles, faziam blasfemar contra Cristo, tentando fazer eles blasfemar contra Cristo, apesar que muitos não blasfemaram, se manteram fielmente, aqueles que não suportaram. Mas quem suportou o chamado, aguentou tudo, aguentou calado ali, aguentou porque soube que Jesus Cristo havia aguentado. O ponto central dessa lição hoje, no mundo de hoje, da perseguição, que ainda há perseguição contra os cristãos. Vamos lá, ponto 1. Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor em 1 Timóteo, né? Como um fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Naquele tempo ali, quando ele, 1 Timóteo, ele confessa o que ele era. Confessa o que ele era. O testemunho de Paulo, daqui para frente nós vamos ver, tudo isso aqui é testemunho de Paulo. De que Paulo era blasfemo, como ele perseguia a igreja. O texto vai dizer que a sua postura arrogante, truculenta, que era de grande violência contra todos os discípulos. Ele acreditava piamente que com esse comportamento ele estava agradando a Deus. Até porque ele lia o Torá. Então ele achava que ele estava agradando a Deus, matando os cristãos, ele estava agradando a Deus. Claro que ele era apoiado pela classe sacerdotal. Os sacerdotes da época apoiavam porque eles tinham que eliminar todos aqueles cristãos que estavam pregando que Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Que a partir daquele momento, aquele que veio ali reformularia a lei. Tantas coisas que mudaria com a vinda de Jesus, e Paulo foi convidado a eliminar tudo aquilo ali para poder dizer assim, não, eu estou em nome de Deus. Ele achava que estava agradando, achava que era o momento dele. Por causa da sua truculência, do seu lado, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outra cidade. Quantos que fugiram, foram para outra cidade, porque Saulo estava perseguindo eles. Eles saíam de medo dali. Quando o perseguidor respirava meio de morte contra os discípulos de Jesus, que é Atos capítulo 9, versículo 1, veio o problema em prender, em ver que ele estava ali perseguindo no livro de Atos, na morte de Estevão, ele estava perseguindo e ordenando o apedrejamento. Ele ordena que as pessoas que estão ali atirem pedra em Estevão. Mas quanto mais atirava pedra em Estevão, mais Estevão era glorificado, mais o nome de Deus, aliás, era glorificado. E isso para Paulo, para Saulo, era uma afronta, porque ele queria eliminar a palavra Jesus Cristo, a palavra Deus, no sentido, na pessoa de Jesus Cristo, ele queria eliminar aquilo ali. Que as pessoas não tivessem mais aquela visão de quem era o Cristo. Isso tudo perseguindo. Então, vamos lá. As ameaças de Saulo, a expressão respirando ameaça de morte, descreve Saulo de maneira figurada, como eu falei, como uma fera selvagem que ameaçava a sua presa. Ele saía, então quem passava por Saulo, respirando ainda aquela ameaça ali, aquele sangue ali, era como uma fera que tentava pegar a sua presa e esmagar ela. Saulo não se contentava, ele tinha que ver morrer.
Ele tinha que jogar, perseguir ali, arrastar pelas praças se fosse preciso, fazer se calar, fazer blasfemar contra o nome de Deus. O prazer dele era eliminar os cristãos. Essa é a realidade. Saulo tinha o prazer de eliminar os cristãos, pois conduzia os cristãos a prisões, ele levava, mandava prender, chicotear, aliás, açoitar, né? Açoitar, e colocava-os ali, olha. Não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Seja adulto, seja homem, seja criança, ele não poupava ninguém, estava sempre ali para fazer essa perseguição. Mas por que Saulo perseguiu o cristão? Vamos entender um pouquinho aqui, Zemeaça, por que Saulo perseguia os cristãos? No ponto 3 da sua revista, vai dizer assim: os motivos que levaram a Saulo a se tornar um perseguidor incremente contra o seguidor de Cristo era o zelo destrutivo pelo Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Foi aquilo que eu falei no início, que talvez Jesus fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de um crucificado podia ser o Messias prometido pelos profetas também, mas era um escândalo pelo fato de ser crucificado. Ninguém que ia numa cruz, ser crucificado numa cruz, era normal. Se ele estava prometido que ele iria morrer na cruz, ele era no madeiro de cruz, de acordo com a lei, era maldição divina. Então, por isso, o Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Não, ele é um blasfemo. Se vão levar ele à morte, e a morte pendurada na cruz, ele é um blasfemo. Se ele é um blasfemo, eu tenho que eliminar ele. Agora, para eliminar ele, eu tenho que eliminar os seguidores dele. Quando você quer eliminar alguém, você tem que começar pelos seguidores. Porque matando você não conseguia matar ao próprio Cristo. Agora, a mensagem do próprio Cristo após a morte dele se espalhou pelos 4 cantos. Se você ler o livro de Atos, no início do livro de Atos, capítulo 2, semeis meus testemunhos tanto em Jerusalém e em toda a cidade até os confins da terra. Aquele momento ali, do enchimento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, a qual todos conferiram e todos viram, houve uma manifestação. E aquilo ali desperta também a ira. Porque o evangelho, a partir daquele momento ali, com perseguição ou sem perseguição, ele iria expandir. Ele iria crescer. O evangelho iria avançar. A promessa do Senhor era que o evangelho chegasse aos 4 cantos da terra, inclusive onde eu estou agora. A promessa do Senhor é que o evangelho chegasse até a tua casa, chegasse até o teu trabalho, chegasse até a tua cidade, chegasse até o teu estado, ao teu país, aonde você está me assistindo agora, era uma promessa para que o evangelho chegasse, independente das perseguições que haveria. E Saulo fazia parte dessa perseguição. Mais tarde, quando ele se converte, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou da maldição. Cristo assumiu a maldição que era a lei, o pecado que era sobre nós, tomou para si, se fazendo de maldição, para nos dar liberdade, vida plena, para a glória e honra do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas a perseguição contra a igreja de Cristo, vamos lá também. Vamos, cadê o ponto 4 aqui, né? A perseguição, ponto 2, olha, ponto 2, número 1. A perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Presta atenção. Quando Saulo persegue os cristãos, ele automaticamente está perseguindo a igreja. Ele está perseguindo o corpo de Cristo, a instituição divina. Tanto que Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? A perseguição, na verdade, não era contra um cristão aqui, um cristão ali. A perseguição era contra o reino. E ninguém contenta contra o reino do Senhor. Para poder lutar contra o reino do Senhor, vai ter que lutar contra o próprio Senhor. Naquele momento, Saulo vai contra a igreja, mas ao passo que ele respirava ameaça de morte, o seguidor de Cristo crescia mais ainda. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-lo, o que ele faz? Ele atingiu pessoas que representavam a Cristo, dentre as quais um homem que defensor do evangelho, cheio do Espírito Santo, que era no caso Estevão. Nesse momento ele vai confrontar, de um lado, Saulo, que era um grande sábio do Torá, fariseu, nato ali, autoridade do Torá. Do outro lado, Estevão, erudito judaísta, com a capacidade cheia do Espírito Santo, que também não ficava calado.
Estevão também confrontava, Estevão também estava ali. Só que Estevão estava ali para defender o evangelho. Estevão não se calava. O discurso de Estevão na hora da sua morte, trazendo mensagem lá do Velho Testamento para cá, faz com que Paulo se enfurecia mais ainda, fica mais nervoso, porque aquele que estava sendo apedrejado estava ainda falando. Ele era um defensor, confrontava as ideias do Senhor Jesus. Agora ele é considerado o primeiro mártir da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da história judaica. Por isso, quando apontava para Cristo como Cristo da revelação toda para o mundo, o fazia com autoridade. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, ainda conseguia contemplar a glória de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Saulo não se contenta. Saulo vai contra o seguidor de Jesus, deparou-se contra o discurso da sabedoria de Estevão, a autoridade de Estevão. Por isso ele atraiu a ira dos inimigos a Cristo, manda apedrejar ele. Ele consentiu a Saulo, ele manda apedrejar agora, manda apedrejar Estevão para potencializar a mensagem do mar da igreja. Mas Estevão não se calou. A mensagem de Estevão aqui é: independente da perseguição, o meu alvo é Cristo. Estevão queria dizer que poderia ser apedrejado, mas o meu alvo continuava sendo Jesus Cristo. O alvo é Cristo. Glória a Deus. A igreja sempre passou por essa intolerância. A intolerância religiosa sempre esteve presente na igreja. Todos os lados. Sempre houve alguém que não suportava os crentes. Não suportava a igreja. Não suportava os seguidores de Jesus. A igreja passou por muitas perseguições, não só do tempo de Paulo, mas depois dali para cá, que nós vamos ver mais adiante, porque nossos irmãos que servem a Deus em países políticos, em outros países por aí, sofrem até hoje perseguição. Imagina quem está lá para o Afeganistão, outros países estão por aí, missionários estão levando a palavra, vendo seus filhos morrerem. Nós às vezes estamos aqui no nosso conforto de vida, não fazemos nada pelo campo missionário, mas tem gente dando a vida pelo evangelho aí nos campos missionários. Tem gente morrendo, mas não está negando a Cristo. Tem gente que está passando fome, mas não está negando a Cristo. Está sendo preso porque não pode pregar na praça. E às vezes vai lá pregar, são presos. E nós estamos aqui no bem bom e às vezes não damos valor a isso. A chamada ministerial tem que ter valor. A tua chamada tem que ter valor. Vamos lá, para nós entendermos aqui mais um pouco, quando o sistema se volta como igreja, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Saulo de Tarso liderou a perseguição, continua violenta. Naquele tempo, aquela perseguição sobre os primeiros cristãos surgiu a partir do nascimento de Cristo. A partir do nascimento de Cristo, a igreja passa a ser perseguida. Por isso que às vezes eu costumo dizer que a igreja nasce, no nascimento de Cristo a igreja nasce. Porque quando eles descobrem que Cristo é o Redentor, é o Filho do Deus vivo, é o filho da linhagem de Davi, que não faltaria sucessor no trono, eles começam a ficar preocupados. E quanto mais o evangelho crescer, mais vai ter preocupação. As pessoas se preocuparam demais com isso aí. Havia perseguição, torturavam os cristãos. Alguns era jogado dentro de cisterna, alguns era morto à espada, alguns, entretanto, passavam perseguições difíceis. A igreja primitiva, ela sobreviveu porque a Bíblia dizia que as portas de ferro não iam prevalecer contra ela. A igreja primitiva, ela sobreviveu porque ela tinha um chamado, porque tinha Cristo como seu alvo. A igreja só sobrevive quando tem Cristo como sua fonte de inspiração, como seu alvo. Como alvo certo, a igreja sobrevive. Então aprenda isso nessa manhã. Vamos lá para nós partir aqui. Eu quero falar do movimento pentecostal no Brasil, de Daniel Begg e Gunnar Wingre, quando chegaram ao Brasil no ano de 1910, quando começa a pregoar o evangelho aqui e tem que passar por muito. Você que talvez está me ouvindo agora, presta atenção nisso aqui. Os pioneiros da fé, nossos pioneiros, Daniel Begg e Gunnar Wingre, que foi precursor do evangelho aqui no Brasil através da Assembleia de Deus, fundadores da Assembleia de Deus, vindo de uma outra cidade, amando do Espírito Santo,
por obra e graça e revelação do Espírito Santo. Esses homens viajam o mundo todo, através de uma revelação em cima do globo. Eles chegam até o Brasil. Quando começa a caminhar para pregar o evangelho, vão ficar dormindo em praça, vão passar fome, perseguições de todos os aspectos, inclusive da própria igreja evangélica, que é a primeira igreja que abrigou eles, depois não entenderam o mover do Espírito Santo. Esses mesmos homens, tem uma passagem aqui que diz assim, os primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus do Brasil e tantos outros irmãos perseguidos desse ringue brasileiro, ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou um alto preço. Eu costumo dizer, se você está onde você está, no púlpito da sua igreja, com o seu paletó, com a sua gravata, pregando, você é assembleano que me escuta, até chegar onde você está hoje, custou um preço alto. O evangelho não foi barato. O evangelho não foi barato para esses homens lá atrás. Para os nossos pioneiros, o evangelho não foi barato. A perseguição aqui no Brasil foi grande. Então nós precisamos valorizar isso aqui, valorizar o estudo, valorizar a chamada, valorizar a cada dia a sua vida ao lado de Cristo. Você tem um chamado com Cristo. Você tem um chamado, então você valoriza esse chamado. Valoriza aquilo que fizeram por você lá atrás. Para onde eu estou hoje, alguém abriu o caminho para mim. Alguém abriu o caminho, alguém foi abrindo o caminho para onde estou agora. A Assembleia de Deus no Brasil, com mais de 100 anos, já passou por tudo que você possa imaginar. Mas a igreja continua de pé, marchando, pregando o evangelho, expandindo as igrejas. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais perseguir a igreja, mais ela vai crescer. Não ceda, não retroceda, não negue o nome de Cristo, fortaleça a tua fé, ainda que a perseguição estiver alta sobre a tua vida. Lembre-se que a igreja é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a volta de Jesus. A igreja vai ficar de pé, a igreja vai marchar até a volta de Cristo. Nada vai derrubar a igreja, porque a igreja está plantada, edificada na palavra do Senhor. A igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. Ele não falava para Pedro como muitos por aí dizem que a igreja é Pedro, não. Tu és Pedro, sinônimo de pedra, pedregulho, pedrinhas. Mas sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Cristo Jesus. E as portas do inferno não irão prevalecer contra elas. A igreja não vai cair. A igreja vai permanecer. Pode o homem hoje fraquejar, mas a igreja continua de pé. Eu não estou falando da igreja templo, estou falando da igreja ser humano. Eu e você somos a igreja de Cristo, edificados na palavra. Ok? Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula recheada da presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que nesse domingo Deus vai tomar a tua sala numa unção tremenda, porque é uma lição muito espiritual. Vá com autoridade e deixa Deus te usar. Abraço, tudo de bom.